Ricardo, Ana Gomes tinha dito ao início da tarde que era preciso partir a loiça e que ela vinha fazer isso justamente aqui a este Congresso. Foi uma promessa que cumpriu ou não? Não, ela cumpriu a promessa de vir aqui falar do tema da corrupção e da necessidade de maior transparência na vida pública. Isso claramente que cumpriu. Partir a loiça não parece que o tenha feito, até porque na verdade este tema, embora seja um tema fraturante, um tema até delicado nesta altura e para o Partido Socialista, já tinha sido tratado ontem por António Costa. Ontem António Costa disse, por outras palavras, aquilo que ela veio agora aqui dizer. É preciso maior transparência, é preciso recuperar a credibilidade dos eleitores nos políticos, e esse é um discurso razoavelmente pacífico, consensual, e que dificilmente criaria agora aqui uma divergência no interior de um Congresso que, já se percebeu, está mais interessado em entender que ideias é que o partido tem para o futuro do que verdadeiramente estar a resolver problemas que eles próprios admitem, eles delegados, podem causar dano à imagem do partido. Parece-vos que há, da parte do eleitorado, uma maior atenção a esses temas? Os eleitores estão mais exigentes relativamente a essas questões, Ricardo? Eu penso que sim, até porque começaram a perceber que há consequências. Durante muito tempo achava-se que os políticos estavam quase que fora da lei, acima da lei, falava-se muito de casos de corrupção, muito poucas vezes se viam investigações judiciais à volta desses casos de corrupção. Eu acho que a situação de José Sócrates veio mudar substancialmente essa percepção e começou-se a perceber que mesmo ao mais alto nível, ao nível de um antigo primeiro-ministro, a justiça poderia chegar, e aquelas imagens de José Sócrates a ser detido, quanto a mim, mudaram substancialmente, radicalmente a ideia que as pessoas tinham dessa situação. A partir daí começou a haver uma maior sensibilidade para esses casos. No momento em que se percebeu que os políticos podiam ser afetados de forma direta pela justiça nessas situações, imediatamente se criou uma outra ideia. Falta agora saber, e essa aí é uma preocupação que se vê aqui da boca de alguns dos delegados, de alguns dirigentes, Augusto Santos Silva, por exemplo, toca nessa questão, que é o desfecho destes casos. Não basta que haja uma investigação judicial, é preciso que depois haja uma conclusão com as quais as pessoas identifiquem um sentimento de justiça. E isso aqui vai ser crucial, não acontecerá já, não acontecerá nos próximos meses, acontecerá a médio e a longo prazo, e aí veremos se na verdade aquilo que nós achamos que deve acontecer, que é a justiça fazer-se, realmente se faz em relação a estas figuras mais relevantes. Deixa-me só terminar. E depois há uma outra questão, que é a questão da atenção mediática. Há agora um escrutínio muito maior por parte dos médias em relação a estes casos, e isso faz com que as pessoas também estejam mais sensibilizadas para o seu acompanhamento. Nesta legislatura foi possível haver um acordo de governo que funcionou, porque havia um programa de governo que se traduzia substancialmente em reversões daquilo que tinha sido feito pelo anterior governo, e essa ideia cimentou a ligação entre as diversas forças políticas. A partir de 2019, em que esse quadro já está tratado, o que é que pode juntar o PS com o Bloco de Esquerda, com o PCP, numa outra fórmula de governo, caso essa questão volte a ser colocada? Na ideia do Pedro, com a qual eu concordo, há aqui uma situação quase que de ironia do destino, que é injusta para António Costa. É que, na verdade, eu penso que nenhum dos Pode dois ser partidos... vítima do seu sucesso, é isso que vai Exatamente, dizer? é isso. Eu acho que nenhum dos partidos achava que a economia fosse ter o desempenho que teve. E o que é que isso criou? Criou aquilo que se chama uma almofada financeira, criou um superávit que agora Bloco de Esquerda e Partido Comunista vão começar a pressionar para que seja utilizado em maior investimento público, eventualmente não alinhados com aquilo que é uma estratégia que próprio o Ministro das Finanças tem desenhada para umas contas sustentáveis, e essa pode ser uma dificuldade na próxima legislatura. Esta percepção geral, de uma maneira geral, mas em particular no eleitorado do Partido Comunista e no eleitorado do Bloco de Esquerda, de que agora há mais dinheiro e, portanto, é preciso fazer um investimento maior, é preciso que haja melhores serviços na área da educação, na área da saúde. Isso pode não corresponder às contas que Mário Centeno está a fazer, mas politicamente isso vai criar pressão sobre o Partido Socialista, à esquerda do Partido Socialista. Depois há outra dificuldade, é que nós percebíamos que havia ali uma espécie de caderno de negociação, cujas folhas foram sendo viradas, e agora está-se a chegar ao fim desse caderno, e não há, eventualmente, muito mais áreas em que estes três partidos se possam entender, porque em muitos dos outros aspectos, aqueles que por vezes são associados a reformas, ou aqueles que estão associados àquilo que é a presença de Portugal na Europa, as suas opções estratégicas, aí muito provavelmente não haverá grande margem para entendimento entre
bloquistas, comunistas e socialistas. Aí, eventualmente, o entendimento seria mais fácil à direita, como se viu de resto agora neste acordo que houve entre Rui Rio e António Costa sobre os fundos comunitários ou sobre a descentralização. É aí muito mais fácil negociar à direita do que à esquerda. Agora, percebeu-se aqui neste Congresso, está-se a perceber, não há grande simpatia, aliás, não há nenhuma simpatia dos militantes socialistas em relação ao entendimento à direita e, portanto, o caminho terá a ser feito sempre à esquerda. Não foi por acaso que o discurso mais aplaudido da tarde hoje foi o de Pedro Nuno Santos, exatamente quando ele veio dizer que a estratégia do PS, o posicionamento do PS é à esquerda, é no entendimento como tem sido feito até agora. Mário Centeno não foi muito referido ao longo dos discursos, mas foi implicitamente. E nos vídeos que foram apresentados durante a tarde, houve muito sublinhar da tónica nos resultados financeiros obtidos pelo Governo. O que vem ao encontro, aliás, daquilo que António Costa ontem sublinhou na sua intervenção principal, que foi a ideia de que se havia quem pensasse que o PS não sabia governar bem as contas do país, que era um partido gastador, um partido expansionista e não um partido de contenção quando é necessário, ele procurou retirar essa ideia de cena. Será que esse tema o partido das contas certas pode ser um bom instrumento em termos de posicionamento político junto do eleitorado para contrapor ao lado mais da identidade, ao lado das ideias de liberdade, de solidariedade, que são muito usadas, por exemplo, por essa corrente mais próxima de Pedro Nuno Santos? É essa tensão entre as contas, a necessidade de diminuir a dívida, de baixar o déficit e os valores que fazem parte da ideologia do PS que vão estar em confronto, mas que podem ser útil para o PS em termos de chegar ao eleitorado de várias, seja da esquerda, seja da direita? Não há aqui espaço para uma maioria absoluta e António Costa, que é muito pragmático, já o percebeu e dificilmente o vai dizer aqui, dificilmente o irá dizer até nos próximos meses ou não sei, eventualmente durante a campanha, um pouco empolgado, se as sondagens lhe mostrarem algum sucesso, ele poderá ir para aí. Agora, se não o fez do ponto de vista do discurso, eu acho que ele fez-lo do ponto de vista da tática, porque esta tática é uma tática de encontrar todos os terrenos, encontrar o terreno à esquerda, e vimos aqui vários discursos desse apelo de entendimento à esquerda, o piscar de olho ao centro, a esse eleitorado que fica preocupado se não haverá aqui um despesismo, se não se voltará aos anos de José Sócrates, em que em ano eleitoral se aumentava substancialmente os funcionários públicos, e António Costa quis sossegar esse eleitorado dizendo nós temos as contas certas, temos as contas seguras. E, portanto, em termos táticos, digamos que António Costa está a tentar ocupar todos os espaços, o que levaria, em termos teóricos, à tal maioria absoluta, que me parece muito difícil, até porque ele próprio foi o inventor do fim do voto útil com esta solução governativa, que jamais permitirá aos políticos utilizarem essa expressão. Agora, há aqui uma tentativa de claramente abarcar uma franja muito mais ampla de eleitorado, isso claramente há, e será, penso eu, a estratégia que o Partido Socialista vai agora querer prolongar até nas medidas que vai apresentar ao longo dos próximos meses. E este debate que convoca, como o Pedro dizia, Kant e Hegel, pode ser útil nessa estratégia eleitoral. Esta hora era suposto que os militantes, que os congressistas do Partido Socialista já pudessem estar a ver o jogo